Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre alguns erros cometidos por concurseiros que eu já cometi também e esses erros podem vir atrapalhar a aprovação de vocês. O primeiro erro, toda vez que você vai revisar a prova, sim, porque você faz lá, tem lá as suas 5 horas para fazer a prova, o CESP geralmente coloca aqueles adesivinhos, né? Quando você olha 5 horas, quando você vai ver, tem meia hora só restante. Mas você está planejado, você já consegue fazer prova com menos tempo do que as 5 horas, você terminou a prova e você quer revisar aquela prova. Daí você olha para aquela questão, acha que tem uma pegadinha ali, troca o gabarito e quando você vai ver, você tinha colocado certo e trocou pelo errado. E fica aquele arrependimento. Ou então você termina a prova e começa a contar. Geralmente acontece isso em certo e errado. Começa a contar os certos, começa a contar os errados e não tá dando 50-50. Vou começar a revisar algumas questões e aí você vai lá e cai no mesmo erro. Acha que é pegadinha, essa vírgula tá estranha, essa palavra aqui tá mal colocada, não sei. Troca o gabarito, quando vai ver você tinha colocado certo e trocou pelo errado. Não é que você não possa revisar a prova. Se você terminou, olha de novo, vê se deixou alguma coisa em branco, alguma coisa que você tenha deixado para o final porque você estava na dúvida. Sim, você deve revisar, mas não comece a entrar na neurose de pensar que tem pegadinha, de que não está batendo 50% aqui, 50% ali, porque você começa a ficar divagando sobre aquele negócio e acaba se estrepando, acaba colocando o gabarito errado quando na verdade você tinha colocado certo. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Várias vezes eu já troquei o gabarito do certo pro errado por conta disso, de olhar, revisar a prova e pensar, não, tem uma pegadinha aqui, essa questão tá estranha. Tem muito certo, tem muito A, tem muito B em sequência, tem muito errado em sequência, tá esquisito, vou lá e vou trocar, vou colocar um certo aqui no meio. E aí quando eu fui ver, era uma sequência assim grande de só uma alternativa, ou só certo ou só errado. Então cuidado com esse erro. Falei do preparo. Outro erro gravíssimo é o concurseiro que chega para fazer a prova sem estar preparado. Sem estar preparado quanto à banca examinadora, não sabe como é a banca, como funciona a banca, isso é muito grave, porque você vai fazer uma prova, você tem que estar tinindo quanto àquela banca examinadora. Não sabe fazer de acordo com o horário. Eu já cansei de ver concurseiros fazendo prova junto comigo, chegava o tempo máximo, o fiscal já meia hora, se eu fosse vocês, já começava a preencher o caderno de respostas e as pessoas começavam a entrar naquele pânico porque não tinha conseguido fazer. Planejamento é fundamental. Vocês, ao longo dos estudos, vocês devem conjugar doutrina, informativos, leitura seca e questões. As questões não servem só para exercitar aquilo que você estudou, mas também para você ir treinando como fazer prova. Como fazer prova é essencial para uma aprovação, tá? Até a alimentação, até o que você come na hora da prova é importante. Levar água para se hidratar, comer alguma coisa, porque você fica 5 horas fazendo prova. Eu sou uma formiga, eu adoro comer. De 2 em 2 horas eu sinto fome, então eu levava o meu lanchinho lá direitinho, bonitinho, levava água para comer, levava água para beber e o lanche para comer. E não preciso dizer que existem alguns lanches que incomodam um coleguinha do lado, né? Já cansei de ser incomodado por batatinha chip. Aliás, prezado que ficava comendo a batatinha chip, eu sinto muito lhe informar, não sei se você passou ou não, mas eu cheguei a desejar a sua reprovação, porque me irritava um pouquinho. Porque são sempre as mesmas pessoas fazendo prova, aquele mutirão de provas, ordem alfabética na mesma sala, você acabava conhecendo ou vendo as mesmas faces, e aí tinha essas situações, da batatinha chips e o cara que bocejava absurdamente. Ou ele bocejava ou ele bufava, então ele ficava o tempo todo da prova. Eu também desejei a reprovação. Bom, eu sempre recebo mensagens de vocês contando da história de vocês, contando que ficaram por pouco, ficaram por muito e que estão decepcionados e não sabem o que fazer. A tristeza também é comum para os concurseiros e é um erro, porque se você deixar a tristeza dominar, você não vai conseguir lograr êxito nos concursos públicos. Se você ficou por pouco, coloca na cabeça que você está quase lá.
Começa a analisar quais foram os seus erros, aonde você ainda está errando para poder aparar essas arestas. Da mesma forma, você que ficou por muito, eu errei demais, eu acho que eu não sirvo para isso, começa a analisar quais são os seus erros, para você poder consertar, e não significa que você não vá passar numa próxima, você pode até passar numa próxima, mas você deve corrigir os erros. Então deixe a tristeza de lado para poder corrigir onde você está errando. Se não foi dessa vez, pode ser numa próxima vez. A vida de concurso não é uma via crucis. A vida de concurso é uma escada, é um degrau. Se você vai chegar no topo, quão rápido você vai chegar no topo depende única e exclusivamente de você. Aquilo que você está correndo atrás, daquilo que você está melhorando em você. Então você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando e até que você chega lá. Teve um comentário no vídeo meu daqui do YouTube, que foi aquele de dicas de concursos, como eu cheguei ao cargo de procuradora federal, etc. E a pessoa dizia, se a pessoa está me vendo agora, ela vai saber que ela falou isso, que ela dizia o seguinte, não adianta vender a ideia de que todo mundo pode alcançar os seus sonhos porque não tem vaga para todo mundo, ainda mais num país em crise. De fato, não existe vaga para todo mundo, ainda mais num país em crise. A gente está tenso aqui dentro da Procuradoria, porque a gente está precisando de novos procuradores e a situação está crítica, mas a carreira está precisando. Acontece que não existe vaga para todo mundo na advocacia privada, não existe vaga para todo mundo na advocacia pública, no Ministério Público, na magistratura, na medicina, na odontologia, na engenharia. Você tem que se destacar como profissional. Já me disseram isso desde a época que eu estudava lá no pré-vestibular, em que eu fiz escola pública, estudei numa universidade pública e no pré-vestibular diziam o seguinte, você veio de escola pública, você não vai conseguir passar para direito, porque direito só passa a galera do Santo Agostinho, do Santo Inácio, dos santos da vida, cuja mensalidade é caríssima. E eu vinha de uma escola muito ruim, eu fiz até ensino técnico no ensino médio, eu fiz técnico em contabilidade, nunca trabalhei com isso, não gosto de números, mas fiz técnico em contabilidade, então meu ensino médio era bem ruim, só que eu tinha o sonho de fazer direito numa universidade pública. Cada um tem um sonho, pode ser esquisito para uns, normal para outros, mas eu tinha essa vontade de fazer direito numa universidade pública, até por conta da situação financeira dos meus pais. E me diziam isso. Você não vai passar porque você é de uma escola ruim, quem vai passar é o filhinho do papai que paga 3 mil, 4 mil de mensalidade e ele tem um ensino muito melhor do que o seu para passar no vestibular. E eu não me deixei levar por aquela frase, corri atrás e consegui a mesma vaga que o filhinho de papai ou que o mais pobre que eu estava na faculdade. Era a chamada meritocracia. Eu passei numa prova que era igual para todo mundo, corri atrás daquilo, fui lá, consegui, estudei numa universidade pública. Então, a carreira jurídica pode não ter vaga para todo mundo, e de fato não tem. Mas se você corre atrás dos seus sonhos, você não tem que olhar se tem vaga ou não. É uma coisa meio egoísta mesmo de pensar. Mas é assim que funciona. Eu falo para os meus alunos da faculdade, e até nos cursinhos, que só no Rio de Janeiro são mais de 3 mil bacharéis em Direito se formando nas faculdades por semestre. Você acredita mesmo que todos aqueles 3 mil a cada semestre vão se destacar profissionalmente? Só vão se destacar aqueles que correm atrás dos sonhos que têm. Não foi impossível para mim naquele determinado momento no vestibular, não foi impossível no concurso público e não vai ser impossível para você se você correr atrás dos seus objetivos. Tem um filme muito interessante que eu indico para vocês, aliás eu vou indicar 2 hoje. 2 filmes interessantes. O primeiro deles me acompanhou ao longo da vida de concurseiro, que muito interessante, que é a história do Ben Carson. Ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos, salvo engano, e ele é neurocirurgião lá nos Estados Unidos. Ele é negro, ele viveu numa escola de intelectuais durante a década de 70 nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda tinha esse ranço racista muito forte, essa divisão de classes e raças. E eu lembro de uma cena do filme, tem até um livro, né, sobre esse filme. Esse filme é baseado num livro que é chamado Mãos Talentosas, em que existe uma cena em que ele ganha no colégio um concurso de soletragem e a professora, em vez de chegar e elogiar o ganhador,
ela chega para os alunos brancos e fala: vocês tinham que ter vergonha de perder para um negro. E aquilo tocou muito ele. E ele tinha esse sonho de fazer medicina e tudo mais. E a mãe dele veio com uma frase que eu levei ao longo da minha vida de concurseira: você pode ser aquilo que você quiser ser, desde que você corra atrás disso. Então, é o que você deve ter em mente. Infelizmente, o mundo não é cheio de oportunidades para todo mundo. Ninguém ganha igual, nem todo mundo é rico, mas você deve correr atrás daquilo que você quer para você mesmo. E tem um outro filme muito interessante também, aliás, a frase desse filme é um poema, salvo engano, do século XIX, que é do William Haley, que é o filme Invictus, que fala um pouco sobre a vida do Nelson Mandela. E lá nesse poema, o final dele é extraordinário. Eu tinha colado no meu espelho e eu olhava para aquela, quando eu morava ainda com os meus pais, eu olhava para aquele espelho com aquela frase todos os dias: você é o dono do seu destino, você é o capitão de sua alma. Nós ficamos por aqui. Até breve.